Olá, clã! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Quem ainda não me conhece, eu me chamo Débora Ferreira e seja bem-vindo ao canal. Se você ainda não é inscrito e gostou do meu conteúdo, se inscreva e vocês já deixem o like agora no início do vídeo, gente, porque me ajuda muito. Eu nunca vou poder parar de pedir isso a vocês, porque é uma forma, né, de vocês me ajudarem na divulgação do canal e eu saber que vocês estão gostando do meu conteúdo. E é como eu sempre digo a vocês, mais um dia, mais um caso e vamos para o vídeo de hoje. O caso de hoje é um crime antigo que aconteceu aqui no Brasil e que deixou o estado de São Paulo totalmente em choque. A gente sabe que todos os dias, tanto aqui no nosso país como ao redor do mundo, ocorrem diversos crimes que deixam, todo mundo em choque. Mas quando esse caso aconteceu, os tempos eram outros e a forma em que ele foi descoberto de uma forma totalmente brutal chocou o nosso país e todo mundo lá fora. E para começar, eu preciso que vocês conheçam Maria Fea. Maria Mercedes Fea era uma jovem italiana de 20 anos que chamava a atenção pela sua beleza e postura elegante. Era tão inteligente quanto bela e encantava a todos por ser uma jovem muito sorridente. Antigamente, viagens para lugares distantes eram feitas praticamente por navios. Essas viagens eram cansativas, longas e muito tediosas. E foi em uma dessas viagens que, enquanto Maria estava ali andando pelo navio, ela percebeu que um homem a observava. Ela estava na terceira classe e ele na segunda, e como ele estava no andar de cima, ele podia ver ela perfeitamente bem. Ele era alto, bonito e se vestia muito bem, e aquilo tudo chamou a atenção de Maria, que começou a retribuir os seus olhares. Logo os dois começaram a conversar e ele se mostrou ser um homem muito gentil e educado. Ele também era italiano e, por coincidência, tinha nascido na mesma cidade que ela, mas em um bairro diferente. Aquele homem se chamava Giuseppe Pistone e tinha 31 anos. Ele pagou a diferença das classes e ela foi para a segunda classe com ele. Ali mais próximos, eles puderam se conhecer melhor, se apaixonaram e iniciaram um romance que duraria aquela viagem inteira, ou seja, duraria dias. Giuseppe Pistone vinha de uma família rica, mas ele não tinha uma boa índole. Gostava de esbanjar o dinheiro da família com viagens caras, mulheres e muita bebida. Seu pai, que não gostava das atitudes do filho, começou a limitar o acesso dele ao dinheiro. E para manter a vida que estava acostumado a ter, ele começou a viajar e aplicar pequenos golpes nas cidades em que ele passava. Ele chegou a ser preso algumas vezes por estelionato, mas logo foi solto. Quando o pai dele morreu, deixou uma herança enorme, tanto para Giuseppe, que era o seu filho, quanto para sua esposa. E é claro que Giuseppe pegou toda aquela fortuna e começou a esbanjar com a vida que ele tanto gostava. Mais uma vez, mulheres, bebidas, jogos e viagens. Inclusive, a viagem que ele conheceu Maria foi custeada pela herança do pai. Mas enfim, voltando ao casal. Quando eles chegaram a Buenos Aires, os dois se separaram e foram para cidades diferentes. Algum tempo depois, Giuseppe foi procurar Maria e os dois começaram a namorar. A família de Maria não gostou de Giuseppe e pediu diversas vezes para que ela rompesse o relacionamento, pois eles diziam que não conseguiam confiar naquele homem e pediram para que ela parasse com aquele relacionamento, pois não haviam casada com ele. Mas Maria estava muito apaixonada e em fevereiro de 1928 eles se casaram. Eles resolveram passar a lua de mel na Itália. O casal voltou para a Argentina 4 meses depois e Maria estava grávida de 1 mês. Eles moraram na Argentina durante algum tempo, mas logo decidiram tentar a sorte aqui no Brasil. Então, em agosto de 1928, eles chegaram em São Paulo. Nessa época, São Paulo era um polo de imigração de italianos, então era muito comum ver dezenas de famílias por aqui. Ao chegar em São Paulo, o casal já estava com o dinheiro acabando, já que eles estavam se mantendo com o que restou da herança do pai de Giuseppe. Então, ele precisava arrumar um emprego e foi procurar um primo distante que se chamava Francisco Pistone, que tinha um comércio de vinhos e queijos. Giuseppe não queria apenas trabalhar com o primo, ele queria se tornar sócio do negócio. Então falou para ele que não tinha dinheiro no momento, mas que logo iria receber uma fortuna de herança que o pai dele tinha deixado para ele. O primo aceitou a proposta, mas até que o dinheiro chegasse, Giuseppe poderia apenas trabalhar com ele. Em um novo país, com um emprego garantido, o casal parecia viver um sonho. Apaixonada e feliz por ter encontrado o amor da sua vida, Maria acreditava que aquele apartamento que eles haviam alugado na rua Conceição,
número 34 seria o lar perfeito para a família que eles estavam construindo. Então, Francisco começou a cobrar o dinheiro do investimento porque via que ele nunca chegava. E sempre que tocava no assunto, Giuseppe arrumava algumas desculpas. Impaciente e cansado com aquilo tudo, ele ameaçou a quebrar o acordo caso Giuseppe não provasse que o dinheiro existia. Giuseppe então disse que a mãe dele tinha mandado um telegrama. Um telegrama é um tipo de carta, avisando que já tinha depositado dinheiro e que logo estaria em suas mãos. Mas o primo dele, que já estava muito desconfiado, pediu para ver o telegrama. E Giuseppe mais uma vez arrumou outra desculpa, dizendo que o telegrama não estava com ele e sim com Maria. Então o primo dele, que não é besta nem nada, mandou chamar Maria para que ela confirmasse toda a história. Quando ela chegou ali e viu tudo aquilo, ela ficou muito decepcionada, mas para não arrumar problema nem para ela, nem para o marido dela, ela confirmou toda a história. Maria já estava sabendo de algumas coisas erradas que Giuseppe tinha feito no passado, mas ela acreditava que ele tinha mudado, agora que tinha uma esposa e seria pai. O que ela pôde notar com aquela situação era que o homem gentil e educado que ela se casou não passava de um criminoso que tinha feito ela mentir e que estava tentando dar um golpe no próprio primo. Naquela mesma noite, ela escreveu uma carta, um telegrama para a sogra contando tudo o que tinha acontecido e pedindo que, pelo amor de Deus, ela não enviasse mais nenhum centavo para o filho, pois ela já não acreditava e nem confiava no marido. Como ela não queria que Giuseppe encontrasse aquela carta, ela guardou muito bem para enviar assim que tivesse a oportunidade. Depois daquela situação, Maria e Giuseppe passaram a discutir bastante e o casamento se tornou insuportável. Francisco não ficou nem um pouco convencido com o que Maria tinha dito sobre o dinheiro, então ele aguardou alguns dias e foi até a casa do casal quando Giuseppe estava trabalhando para conversar a sós com Maria. Então ela revelou tudo, falou que não existia mais nenhuma herança, nenhum dinheiro, e Francisco teve a certeza que Giuseppe estava enganando ele. Na tarde do dia 4 de outubro de 1928, Giuseppe acabou encontrando a carta que Maria tinha escrito para a sogra e ficou enfurecido. Ele foi tomar satisfação com ela e Maria, que já estava muito chateada e triste com tudo o que estava acontecendo, começou a gritar com ele e a desabafar tudo o que estava sentindo. Então Giuseppe, que ficou com mais raiva ainda, começou a sufocar ela e matou a sua esposa, grávida de 6 meses do seu filho. E não para por aí. Depois de ter matado a esposa, ele foi trabalhar como se nada tivesse acontecido. Após o expediente, voltou para casa e dormiu ao lado do corpo, como se tudo aquilo fosse normal, uma briga de casal. Eu encontrei em algumas fontes que ele ficou com o corpo durante 3 dias, mas depois de ter um pesadelo, ele resolveu se livrar do corpo. E vocês já devem imaginar como ele fez isso, né? Pelo próprio título do caso. Giuseppe foi até uma loja de mala e pediu a maior que eles tivessem. Comprou uma mala baú e cordas. Chegando em casa, ele encheu a mala com roupas e objetos da esposa e colocou um vestido preto e um chapéu no corpo antes de colocar dentro da mala. Mas percebeu que ela não caberia ali. E o que ele fez? Ele pegou a própria navalha de se barbear, cortou os joelhos, quebrou o pescoço e a coluna dela para que o corpo coubesse dentro da mala. Depois pegou um frasco de perfume e 2 potes de pó de arroz e jogou para disfarçar o mau cheiro que já exalava do corpo. Na noite daquele mesmo dia, ele foi até a Estação da Luz e comprou uma passagem de trem para Santos. Como só tinha passagem para o outro dia, Giuseppe passou a noite toda esperando sentado em cima da mala. Às 8 da manhã, no domingo do dia 7 de outubro de 1928, ele foi para Santos e lá comprou uma passagem para embarcar a mala e enviar para a França, a bordo do transatlântico francês Massilia. A mala era endereçada para Ferreiro Francesco na França, que é óbvio não existia. Como ele não queria ser visto embarcando a mala, ele procurou ver alguns passageiros que estavam passando por ali. Algumas fontes dizem que eram 2 homens, outras fontes dizem que é 3, mas enfim, ele encontrou esses homens, pagou para que eles levassem a sua mala com a desculpa de que precisava se despedir de alguém que estava no táxi, que estava com muita pressa, para que eles levassem a sua mala que ele pagaria. Então, os passageiros concordaram e ele viu enquanto a mala desaparecia na multidão e se sentia aliviado, acreditando que seu plano estava dando certo. Quando ele já estava distante do cais, ele notou que algumas pessoas estavam correndo de volta ao navio e então decidiu ver o que estava acontecendo. E quando chegou, ele não conseguiu acreditar no que os seus olhos estavam vendo.
O embarque estava acontecendo como de costume, quando o guindaste levantou as malas que seriam levadas para o porão do navio e um dos cabos acabou quebrando e as malas caíram no chão. Na queda, uma das malas acabou rachando, o que era estranho, já que dentre todas elas, aquela era que parecia ser a mais nova. Os responsáveis pelas malas se assustaram, pois na superstição dos marinheiros, um cabo quebrado quase sempre quer dizer mau presságio ou que algo ruim vai acontecer. Quando um dos trabalhadores foi até a mala para tentar arrumar a rachadura e prosseguir viagem, ele sentiu um cheiro muito ruim saindo dela e percebeu que estava escorrendo um líquido escuro de dentro da rachadura. Ele ficou muito assustado e então decidiu chamar o comandante. A mala foi levada para o cais e a polícia foi acionada. Então, a polícia pediu para que um dos carpinteiros do navio arrombasse a fechadura e quando eles abriram a mala, eles ficaram aterrorizados com a cena que encontraram ali dentro. E o mais bizarro é que Giuseppe decidiu ficar ali o tempo todo, desde o momento em que a mala foi levada para o cais até o momento em que a polícia abriu a mala, e ele presenciou quando todas as pessoas entraram em choque ao se depararem com o corpo. A autópsia revelou que a vítima estava grávida de 6 meses de uma menina, o que deixou a situação ainda mais perturbadora. A polícia encontrou o nome e o endereço que estava na mala e então pediu para que o comandante checasse a lista de passageiro e procurasse algum Ferreiro Francesco, mas não encontraram e logo entenderam que aquilo se passava de uma informação falsa. Foi descoberto também que alguns passageiros tinham embarcado essa mala e logo a polícia chamou eles para o interrogatório. Durante o interrogatório, os passageiros falaram que um homem muito bem vestido, bonito e com sotaque italiano pediu para que eles embarcassem a mala, mas que eles não tinham nada a ver com isso. Eles deram as características do homem e logo um retrato falado foi feito. No entanto, a polícia decretou prisão preventiva àqueles homens até que tudo fosse esclarecido. Depois de vasculhar a mala atrás de novas pistas, eles encontraram um bilhete de trem da Estação da Luz. Os investigadores foram até lá e conversaram com alguns carregadores de mala que trabalhavam na estação e eles disseram que se lembravam de um homem com sotaque italiano que batia perfeitamente com as características que os passageiros tinham passado. Os carregadores deram mais uma pista importante. Disseram que o homem tinha pedido indicações de lugares para se hospedar e eles tinham indicado uma pensão. A polícia foi até a pensão Roma e descobriu que um homem com aquelas características tinha se hospedado ali, mas que já tinha ido embora às pressas. Ele havia se hospedado como Giuseppe Russo. Foi descoberto também que aquele homem vinha de Santos e os investigadores então seguiram para lá. Agora, o próximo passo era descobrir de onde aquela mala vinha. Então, a polícia vasculhou toda a cidade atrás daquela loja e em uma delas o dono reconheceu a mala baú e disse se lembrar do homem com sotaque italiano que comprou a mala e que estava com muita pressa. A polícia perguntou se ele sabia onde o homem morava e ele disse que não, mas que talvez o entregador que levou a mala para o homem ainda se lembrasse do endereço. E sim, ele levou os investigadores até o endereço da entrega. Ao chegar no endereço, a polícia não encontrou o homem, mas encontrou os donos do prédio, que era um casal de meia-idade, que logo revelou o nome do assassino e da vítima. Eles disseram que em um dos apartamentos haviam morado um casal de jovens italianos, que se chamavam Maria Mercedes Fea Pistone e Giuseppe Pistone. Eles disseram também que nos últimos dias o casal vivia brigando e que no dia 4 tinham ouvido uma briga feia deles dois, mas que logo foi silenciada. A polícia colheu todas as informações que conseguiu ali e seguiu com as investigações, até que eles tiveram uma grande surpresa. O italiano foi até a delegacia, esse italiano se chamava João, e disse em depoimento que desconfiava que um dos seus amigos era responsável pelo aquele crime macabro. João disse que o seu amigo se chamava Giuseppe e que tinha as mesmas características divulgadas nos jornais. Os investigadores então perguntaram onde eles poderiam encontrar Giuseppe e ele falou que em uma pensão que ele costumava sempre estar. A polícia foi até o local, aguardou durante alguns momentos e então viram o Giuseppe chegar de carro e foi ali que ele foi preso sem nenhuma resistência.
Ele foi preso e sim, assumiu toda a responsabilidade e tentou ao máximo se mostrar uma pessoa calma. Tentou mostrar também que estava muito arrependido. Ele contou como tinha conhecido Maria e que nos últimos dias eles estavam brigando bastante, mas que tudo piorou no dia 4, quando ele voltava do trabalho e viu um homem saindo do seu apartamento. Ele disse que ficou com muito ódio quando entrou no quarto e viu que a sua esposa estava só com peças íntimas. Então, tomado pelo ódio da traição, tinha enforcado a sua esposa até a morte. Contou qual processo fez para se livrar do corpo e em todo momento ele tentava mostrar que estava muito arrependido, dizia que não merecia viver e o quanto era uma pessoa ruim. Mas é claro, os investigadores não acreditaram nessa história. Então foi descoberta a carta que Maria tinha escrito para a sogra, que revelava o golpe que Giuseppe pretendia aplicar no primo. Também foi descoberto que não existia nenhum homem com Maria no dia 4, que na verdade, antes de Giuseppe chegar em casa, Maria estava com a dona do prédio, que tinha levado um vidraceiro para colocar um vidro em uma das janelas. Assim, essa informação de traição não existia. Outro detalhe que desmentia a versão de Giuseppe sobre a traição foi o seu próprio depoimento, que sempre entrava em contradição. Em um momento ele dizia que o homem que ele viu saindo do apartamento estava vestido de tal forma, e em outra vez ele falava que o homem estava vestido totalmente diferente. E então foi confirmado que ele só queria manchar a honra da sua falecida esposa. E ele seguiu assim, tentando até o fim provar que ele fez tudo aquilo para limpar a sua honra. Giuseppe Pistone foi julgado pela primeira vez em 15 de julho de 1931 e foi condenado a 30 anos de prisão. Mas como sempre, os advogados recorreram e um novo julgamento aconteceu em março de 1932, confirmando a culpa, mas reduzindo a pena para 26 anos e meio, que era a pena máxima segundo o Código Penal da época. Através de um decreto presidencial de Getúlio Vargas, sua pena é alterada para 20 anos de prisão. Em 3 de agosto do mesmo ano, ele consegue a liberdade condicional e 4 anos depois, ele ganha a liberdade total. Giuseppe Pistone morreu em 28 de junho de 1956, totalmente abandonado e esquecido, um mínimo para alguém tão cruel como ele. O corpo de Maria Mercedes Fea foi sepultado no Cemitério da Filosofia e o seu túmulo virou um santuário. Então, gente, esse foi o caso de hoje. E aí, vocês conheciam esse caso? Eu vim conhecer ele ano passado, mas é um caso bem complexo, cheio de informações. Então eu tive que pesquisar bastante antes de trazer para vocês. Inclusive, esse crime foi tema de um dos episódios do Linha Direta, bem famoso, né? A maioria de vocês eu acredito que conheçam. E foi lançado o episódio no dia 2 de junho de 2005. Inclusive, eu usei ele como base, além de outras fontes. Vou deixar aqui o link, tá? Do vídeo, do episódio completinho para vocês, se quiserem ir lá assistir também. E é isso, gente. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Deixem sugestões para próximos temas. E é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!